Paramahansa Yogananda nasceu em 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, na Índia, como nome de Mukunda Lal Ghosh. Desde muito jovem, ele demonstrou uma espiritualidade incomum. Ainda criança, sentia uma conexão profunda como divino e buscava entender o propósito da vida. Ele se lembrou de experiências espirituais intensas, como ver uma luz dourada e sentir uma paz que transcendia a compreensão humana. Essas experiências formaram a base de sua jornada espiritual. Aos 8 anos, ele começou a procurar o M-Guru, sentindo uma necessidade urgente de aprofundar sua espiritualidade. Em uma de suas visitas a Calcutá, ele teve uma experiência que mudou sua vida. Conheceu seu mestre, Swami Sri Yukteswar, uma grande sabedoria da tradição espiritual hindu. Yogananda descreveu este encontro como uma revelação divina, o momento em que ele descobriu que finalmente encontrou a orientação que buscava. Sua devoção ao mestre era clara, e ele sentia uma conexão instantânea, uma compreensão mútua que não precisava de palavras. A infância de Yogananda foi marcada por intenso desejo de sabedoria e iluminação, a pesar das distrações e desafios de mundo materialista. Ele passou a estudar profundamente as escrituras hindús, particularmente os ensinamentos do Bhagavad Gita e do Yoga Sutras de Patanjali. Seus anos de formação foram intensamente focados em buscar o autoconhecimento e a experiência direta com Deus. Porém, os ensinamentos tradicionais não foram o suficiente para ele. Ele queria compreender como integrar o conhecimento espiritual no cotidiano, no mundo real. Ele sentiu que a verdade que buscava deveria ser universal, acessível a todos, independentemente da religião ou cultura. Sua busca não era apenas pela realização pessoal, mas também pela missão de levar essa sabedoria para o mundo, para iluminar as mentes e os corações das pessoas. Ele sabia que, em mundo fragmentado e polarizado, as pessoas precisavam de caminho que as unisse em sua busca pela verdade e pelo amor divino. Durante esses anos de juventude, Mukunda também lidou com dificuldades pessoais e familiares, mas sempre com a confiança de que a vida tinha propósito mais elevado. A formação espiritual de Yogananda foi marcada por equilíbrio entre o estudo das tradições espirituais e a experiência pessoal direta como divino. Esse equilíbrio, ele acreditava, seria o segredo para alcançar a paz e a firmeza. Aos 16 anos, Yogananda tomou a decisão de mudar sua vida para sempre. Ele deixou sua casa para se dedicar completamente à vida monástica e à busca espiritual. Seus pais, embora inicialmente relutantes, acabaram apoiando sua decisão, sabendo que seu filho estava destinado a algo grandioso. A jornada de Yogananda estava apenas começando, e o caminho espiritual que ele seguiria seria como uma corrente que atravesaria continentes e tocaria milhares de almas. Em 1910, Mukunda entrou para a ordem monástica do Kriya Yoga sob a orientação de Swami Sri Yukteswar, o mestre que ele considerava sua alma gemea espiritual. Esse foi o momento crucial em sua vida, pois o Kriya Yoga se tornaria o método central que ele ensinaria ao mundo. Sri Yukteswar, além de ser o grande mestre espiritual, também era uma sabedoria muito prática, e seu ensinamento sobre a unidade de todas as religiões se alinea perfeitamente com a visão de Yogananda. Sob a orientação de Sri Yukteswar, Yogananda mergulhou no estudo profundo dos textos espirituais e aprendeu a técnica do Kriya Yoga, uma forma de meditação avançada que permite a conexão direta com o divino. A través dessa prática, ele alcançou estados de consciência elevados e experimentou uma transformação interior que o mudou ainda mais de seu propósito de vida. Sri Yukteswar não apenas o guiava espiritualmente, mas também o preparava para o futuro papel que Yogananda destruiria no Ocidente. Em 1915, Yogananda completou sua educação formal e começou a ensinar em várias cidades da Índia, compartilhando o Kriya Yoga com aqueles que estavam prontos para recebê-lo. Sua fama começou a crescer, não apenas por seu conhecimento, mas também pela sua capacidade de inspirar as pessoas a viverem uma vida mais espiritual. Ele também fundou uma Self-Realization Fellowship, Sociedade para a Autorrealização, com a missão de divulgar os ensinamentos de Kriya Yoga e a filosofia da unidade de todas as religiões. Durante esse período, Yogananda não só ganhou discípulos, mas também teve a chance de se aprofundar ainda mais em suas próprias práticas. Ele passou horas diárias em meditação e orações, buscando entender os mistérios do universo e da vida. No entanto, ele não via uma espiritualidade como algo separado da vida cotidiana, mas como uma prática integrada em todas as áreas de sua vida. Para ele, a verdadeira espiritualidade não se limitava a retiros ou momentos especiais, mas deveria ser vivida em cada acao,
cada pensamento e cada interacao. En cuanto sua fama crescia, Yogananda se preparaba para un novo capítulo de sua vida, uma missão que o levaría para além das fronteiras da India. Ele sabia que seu destino o chamaba para levar a sabedoria do Kriya Yoga para o Ocidente, para os Estados Unidos, onde acreditaba que poderia ajudar a despertar as pessoas de sua cegueira espiritual e mostrar o camino para a verdadeira paz e felicidade. En 1920, Yogananda recebeu uma oportunidade de mudar sua vida. Foi convidado para ser o representante da India en un Congreso Espiritual en Boston. Con grande entusiasmo, ele partiu para os Estados Unidos, onde sua missão se expandía de forma extraordinaria. A visão de Yogananda era clara. Ele quería trazer o ensinamento do Kriya Yoga para o mundo ocidental, mostrando que as verdades espirituais são universais e que todos, independentemente de sua cultura ou religião, podem experimentar a união como divino. Yogananda chegou aos Estados Unidos en 1920 e rapidamente ganou notoriedade por suas palestras carismáticas e seu estilo único de ensinar. Ao contrário de muitos outros líderes espirituais da época, ele não só falaba sobre espiritualidade, mas também incorporaba uma sabedoria prática que tocaba as pessoas en un nível profundo. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Todos têm dentro de si o poder de se conectar como divino, e a meditacao era a chave para esa conexão. En 1925, Yogananda fundou a Self-Realization Fellowship en Los Ángeles, uma organização dedicada a espalar os ensinamentos de Kriya Yoga e a filosofía da unidade de todas as religiões. A súa abordaje integrada, que respeitaba as tradicoes ocidentais e orientais, fez com que ele fose visto como dos primeiros mestres a realmente estabelecer o elo entre o Oriente e o Ocidente. Ele ensinou que todas as grandes religiões do mundo compartilam uma verdade esencial, e que a meditacao é o meio para acessar esa verdade. Yogananda não se limitou apenas a ensinar en Los Ángeles. Ele viajou por todos os Estados Unidos, ministrando palestras e seminarios, sempre atraindo grandes multidões. Seu jeito carismático e sua profunda sabedoria espiritual conquistaram o coração de muitos, e seus ensinamentos sobre a meditacao e o autoconhecimento pararam vidas en todo o país. Ele também escreveu vários livros, sendo o mais famoso a autobiografía de Yogi, que se tornaría dos libros máis vendidos de todos os tempos. Por meio de seus libros e palestras, Yogananda dinamica o Kriya Yoga como método poderoso para alcanzar a paz interior e a autosuficiencia espiritual. Sua mensagem ressoou especialmente para aqueles que buscaban respostas profundas para as questões existenciais da vida, como o sofrimento, a morte e o propósito da existencia. O Kriya Yoga, com sua énfase na meditacao e na realizacao direta da presença divina, se tornou uma prática transformadora para milares de pessoas. A pesar de sua popularidade crescente, Yogananda é humilde e focado en sua missão espiritual. Ele nunca foi o mestre en un sentido convencional. Para ele, todos eran mestres en potencial, e seu papel era apenas ajudar as pessoas a descobrir o poder divino dentro de si mesmas. Ele acreditaba que a verdadeira realizacao espiritual não vina da esperança externa, mas da experiencia direta e pessoal de Deus, que todos podem alcanzar. Como tempo, Yogananda se tornou o símbolo de armonía entre o Oriente e o Ocidente, e seu legado continuaría a crecer, influenciando geracoes futuras de buscadores espirituais. Seu trabalho não foi apenas sobre a diseminacao do Kriya Yoga, mas sobre uma transformacao profunda da consciencia humana, que atravessou barreiras culturais e religiosas. Ele mostrou que o camino para a verdadeira liberdade espiritual e universal, acessível a todos e, acima de tudo, prático. Yogananda não foi apenas uma figura revolucionária em sua época, mas também deixou o impacto duradouro na espiritualidade global. Seu trabalho moderno a meditacao como uma prática válida e transformadora para o Ocidente, uma abordagem que, décadas depois, se tornaria amplamente popular. A Self-Realization Fellowship, sua organizacao, continua a ensinar seus métodos até hoje, espalhando seus ensinamentos por todo o mundo. Seu libro Autobiografía de Yogi permanece uma leitura fundamental para aqueles interessados en espiritualidade e autoconhecimento. Nele, Yogananda narra sua jornada espiritual desde a infancia até sua missão no Ocidente, oferecendo uma visão profunda de sua experiencia como Kriya Yoga e com mestres espirituais. O libro continua a inspirar e transformar vidas, com pessoas de todas as culturas e origens se conectando com seus ensinamentos. Além disso, Yogananda foi pioneiro ao integrar a ciência como a espiritualidade. Ele acreditava que a meditacao e o autoconhecimento poderiam ser envolvidos de maneira científica e prática,
algo que atrae muitos intelectuais e cientistas. Ao longo de súa vida, ele declarou que a verdadeira espiritualidade non é algo etéreo ou desconectado da vida cotidiana, mas unha ciencia do espírito accesível a todos. Ele tamén se tornou símbolo de paz e armonía entre as diferentes religiões. Súa visao de que todas as religiões são manifestacoes do mesmo principio divino ajudou a quebrar barreiras e promover a compreensão mutua entre as diversas tradicoes espirituais. Para Yogananda, a verdadeira espiritualidade transcende dogmas e crenca. Ela é a experiencia direta de Deus e a vivencia do amor universal. Yogananda faleceu en 1952, mas súa obra e seus ensinamentos continuam a inspirar milloes de persoas en todo o mundo. Ele deixou legado espiritual imenso, non apenas por medio de súa organización, mas por medio da transformación que ele trouxe a vida de tantos. Seu camino espiritual e súa práctica de Kriya Yoga abrirán portas para novo entendimento da conexión entre o ser humano e o divino. En 2017, Yogananda foi oficialmente reconocido pelo goberno indiano como Yoga Iluminado, e súa imagen pasou a ser reverenciada en diversos lugares ao redor do mundo. Súa vida e súa obra continuam a resoar como aqueles que buscan a verdade espiritual, e súa mensaxem de paz, amor e unidade segue viva a través dos séculos. O legado de Yogananda segue moldando o futuro da espiritualidade no mundo contemporáneo. Seus ensinamentos sobre a meditación e o autoconhecimento, especialmente a través do Kriya Yoga, são fundamentais para a popularización de prácticas espirituais no Ocidente. As ferramentas que ele deixou, como as técnicas de meditación e os libros que escrevi, continuam a ajudar as persoas a atingir o estado de consciencia máis elevado e a compreender a verdadeira natureza do ser. Como a banco da ciencia, muitos estudiosos comecarán a explorar e validar os principios que Yogananda abordou en seus ensinamentos. Pesquisas sobre os efeitos da meditación na saúde mental e física indican que os beneficios que ele pregou são reais e comprobáveis. Yogananda foi, sen dúbida, dos primeiros mestres a integrar ciencia e espiritualidade de forma tão poderosa e accesível. A presença de Yogananda no mundo contemporáneo é máis relevante do que nunca. En tempos de incerteza e busca por respostas espirituais, seu traballo oferece guía claro e práctico para aqueles que desejam encontrar paz interior e unha conexión máis profunda como divino. Seus ensinamentos non se limitam a unha época ou a local, eles são atemporais e universais, accesíveis a cualquier persoa, en cualquier lugar. Além disso, súa énfase na unidade de todas as religiões continua a ser unha mensaxem vital, especialmente en mundo marcado pela divisao e pela intolerancia religiosa. Yogananda acreditaba firmemente que, embora as formas externas posam ser diferentes, todas as tradicoes espirituais apontan para a mesma verdade universal. Esta visao de armonía global permanece unha das legadas máis importantes de súa vida e obra. Seus discípulos continuam a espalar seus ensinamentos en todo o mundo, criando centros de meditación e grupos de estudo que ofrecen a oportunidade de aprender e practicar as técnicas que ele ensinou. Eses centros são testemunhos vivos de seu impacto duradouro e do poder de seus ensinamentos de trazer transformación pessoal e espiritual para os individuos. Yogananda tal vez tenha sido dos máis iluminados mestres espirituais que já viverán, e súa mensaxem segue resoando en mundo que ainda está en busca de verdade, paz e propósito. Ele nos deixou unha búsola espiritual, mostrándonos que a verdadeira liberdade e a verdadeira paz vem da realización de quen somos en esencia e da conexión direta como divino. Yogananda retornou a India en 1935, depois de quase 15 anos no Ocidente, para fortalecer aínda máis súa conexión con súas raíces espirituais e buscar novas fontes de sabedoria. Durante esa viaxem, ele visitou varios santuarios sagrados, mosteiros antigos e asrams que guardaban tradicoes espirituais seculares. Súa jornada foi tamén unha oportunidade de reencontrar seu mestre Sri Yukteswar, momento que trouxe grande alegría e significado para Yogananda. Ele buscou iniciar o contato como outros mestres espirituais da época, desejando absorber o máximo de conhecimento posível. Entre eses encontros, destacamse súas visitas ao sul da India, onde conheceu Ramana Maharshi, dos máis renomados espiritualmente indianos. O encontro entre os dois foi marcado por silencio e profunda troca espiritual, sema necesidade de muitas palabras. Foi unha experiencia de conexión espiritual mutua e admiración direta. Além disso, Yogananda visitou os Himalayas, onde se encontrou con sabedorias e eremitas que viven en meditación profunda. Esas experiencias nas montanas fortalecerán súa fe na eficacia das prácticas de yoga e na conexión como divino a través da meditación.
Ele descreveu os Himalayas como lugar de profunda paz e uma fonte constante de inspiração espiritual. Durante esas viagens, ele também conheceu sua grande amiga e companheira espiritual, Ananda Moyi Ma, uma das mais veneradas santas da Índia. O encontro entre os dois foi descrito como momento de profunda alegria e sintonia, reforçando a visão de Yogananda de que a verdadeira espiritualidade transcende tradições e religiões. Yogananda retornou ao Ocidente renovado, carregando consigo novas experiências e uma compreensão ainda mais profunda da espiritualidade indiana. Ele trouxe relíquias e ensinamentos obtidos em suas jornadas, que passaram a fazer parte de suas palestras e aulas nos Estados Unidos. Esa viagem de volta à Índia reforçou sua missão de criar uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, probando que a busca pela espiritualidade é universal e que todos os seres humanos têm o potencial de alcançar a autorrealização. Ao retornar aos Estados Unidos, ele sentiu que sua missão era ainda mais clara: compartilhar a sabedoria espiritual que ele havia cultivado desde sua infância e construir o legado que continuaria por gerações. Nos anos que se seguirán, Yogananda continuou a escrever e a ensinar, incorporando as lições e experiencias que ganhou durante suas viagens espirituais. Ele enfatizou a importância do estudo constante, da prática disciplinada e da abertura à sabedoria de outras tradições, pois acreditaba que todas as grandes religiões compartilhavam a mesma verdade fundamental. Esa parte da vida de Yogananda é uma homenagem a sua sede incesante por conhecimento, humildade para aprender como outros mestres e sua dedicação em compartilhar esa sabedoria como o mundo, enfatizando que a verdadeira espiritualidade está além de fronteiras, títulos e tradições. Nos últimos anos de sua vida, Yogananda parecía cada vez mais focado na preparação espiritual de seus discípulos para o momento em que ele não estaria mais presente fisicamente. Ele intensificou suas instruções sobre a prática do Kriya Yoga e incentivou a independência espiritual de seus seguidores, preparando-os para continuar a divulgar seus ensinamentos após sua morte. Durante esse período, ele também demonstrou uma facilidade serena de sua própria transição, como se já soubesse que seu tempo neste mundo estava se aproximando do fim. Yogananda teve várias visões e experiencias místicas nos últimos anos, que ele acabou com seus discípulos mais próximos. Ele falou frequentemente sobre a natureza eterna da alma e sobre a necessidade de não temer a morte, mas de vela como uma transição para uma nova fase de existência. Sua calma diante da mortalidade foi uma fonte de inspiração para muitos, que viam nele exemplo vivo da serenidade que a prática espiritual pode proporcionar. Ele continuou a escrever e a ensinar até os últimos dias de sua vida, sempre enfatizando a importância da prática pessoal e da autorrealização. Mesmo quando sua saúde começou a declinar, ele não deixou que isso o impedisse de cumprir sua missão. Ele mantém uma agenda de palestras e encontros, sempre dedicando tempo para responder às perguntas dos discípulos e para orientá-los em sua jornada espiritual. A força de seu espírito parecia transcender as limitações físicas do corpo. Yogananda também começou a deixar instruções mais claras sobre como a Self-Realization Fellowship deveria ser administrada após sua morte. Ele escolheu líderes específicos dentro da organização para continuar seu trabalho e enfatizou a necessidade de manter a pureza dos ensinamentos. Sua preocupação era que os princípios do Kriya Yoga fossem transmitidos de forma fieles em distorcoes, garantindo que as futuras gerações pudessem se beneficiar dos mesmos ensinamentos que ele havia trazido ao Ocidente. No inicio de 1952, Yogananda fez sua última aparição pública, en uma cerimônia que celebraba a união espiritual entre o Oriente e o Ocidente. Ele falou sobre a importância do amor universal e da unidade entre as nações, destacando que todas as pessoas são filhos de mesmo Deus, independentemente de sua origem ou crenca religiosa. Foi uma mensagem de paz e de esperança, que ressoou profundamente com todos os presentes. Em 7 de março de 1952, durante o banquete em Los Ángeles em homenagem ao embaixador da Índia nos Estados Unidos, Yogananda proferiu o discurso inspirador sobre a paz mundial e a unidade espiritual entre as nações. Ele concluiu suas palavras como uma oração de amor divino, logo em seguida, entrou em meditação profunda. Poucos minutos depois, ele deixou seu corpo físico em estado que seus discípulos descreverán como Mahasamadhi, a saída consciente e voluntaria do corpo por mestre realizado. A morte de Yogananda foi o momento de grande impacto para seus seguidores e para a comunidade espiritual internacional. Muitos sentirán que ele havia cumprido sua missão e que sua transição foi o exemplo vivo de sua mensagem, que a vida física é apenas uma parte de uma jornada espiritual maior.
Seu corpo foi preservado durante varias semanas en saínas de conclusao, algo que seus seguidores considerara mueme sinal de súa realizacao espiritual. Após súa morte, a Self-Realization Fellowship continua a crecer, expandíndose para diferentes países e adaptando seus ensinamentos ás necesidades de unha nova xeracao de buscadores espirituais. Os ensinamentos de Yogananda, especialmente o Kriya Yoga, tornáranse unha práctica espiritual popular no Ocidente, e moitos de seus libros, incluindo a autobiografía de U.M. Yoge, continuam a ser lidos e treinados por miloes de persoas. O legado de Yogananda vai além dos ensinamentos que ele trouxe ao Ocidente. Ele foi o pioneiro na construcao de pontes entre as culturas orientais e ocidentais, mostrando que, a pesar das diferencias superficiais, há unha unidade espiritual que conecta toda a humanidade. Seu traballo contribuiu non apenas para a práctica do yoga, mas tamén para movimentos de consciencia global e de paz que continuam a resoar no mundo actual. Os centros da Self-Realization Fellowship, que ele fundou, aínda son locais de práctica espiritual intensa e de busca por autorrealizacao. Eles atraen persoas de todas as partes do mundo, interesadas en encontrar a paz interior e en experimentar a uniao como divino. A mensaxem de Yogananda sobre a unidade, a paz e o poder da transformacao espiritual permanece tao relevante hoxe cuanto era en súa época. A influencia de Yogananda tamén pode ser vista na popularizacao da práctica do yoga e da meditacao no Ocidente. Ele foi o dos primeiros mestres a ensinar eses métodos científicos de forma accesível ao público occidental, e moitos dos principios que ele modificouse parte do vocabulario espiritual moderno. Súa visao de mundo en paz, fundamentada no amor e na compreensao espiritual, continua a ser unha inspiracao para todos os que buscan propósito maior na vida. Mesmo após súa morte, os ensinamentos de Yogananda permanecerán vivos por medio dos libros, palestras gravadas e centros de meditacao que ele fundou. Súa vida é testemuno da capacidade humana de superar desafíos e de se conectar como divino, independentemente das circunstancias externas. A jornada de Yogananda, desde os días de criança en Gorakhpur até súa morte en Los Ángeles, é unha historia de fe, perseveranza e realizacao espiritual que continua a inspirar e a transformar vidas ao redor do mundo.